essa fundadora, vamos assim dizer, a criadora da Seus Buriti. E a Seus Buriti, ela nasceu em 1995 em Brasília. Eu estava voltando de uma formação que eu fiz em teatro experimental em Nova York. Eu cheguei em Brasília, algumas pessoas me procuraram querendo fazer um grupo, montar um grupo. E aconteceu o primeiro Cena Contemporânea de Brasília. Eu vinha de uma carreira solo, que eu fiquei muito em São Paulo também. Então, lá em São Paulo e também em Brasília, eu desenvolvi vários solos de dança-teatro, teatro-dança. Eram trabalhos muito ligados a essa relação do teatro, da dança, do gesto, do corpo, da palavra. Eu saio de São Paulo grávida. E esse foi o motivo que eu saí de São Paulo e assim, dei essa parada no meu trabalho solo, porque de repente eu estava grávida. Então eu vim para Brasília, fiz concurso para a Universidade de Brasília e entrei como professora no Departamento de Artes Cênicas. Eu fiquei na Universidade de Brasília 7 anos, até chutar o balde. Minha filha nasceu em 89, a Naira. Então, quando eu comecei a montar esse espetáculo com a Seus Buriti, em 95, era um trabalho que se voltava para esse ritual da cena, para essa catarse, para essa relação do gesto, do olhar, do eixo, da roda, da energia, da força vital dentro de um contexto da cena, da vida, da relação com os outros. Então, aí a Naira, com 6 anos de idade, estava assistindo os ensaios. E ela olhou e falou assim, olha, eu quero esse, porque eu também vou participar. Ela tinha 6 anos de idade. Eu recebi aquilo de uma maneira assim, foi um presente, vamos assim dizer, mas um presente que eu tinha que mudar o contexto do que era o espetáculo para ter uma criança em cena. Nesse momento surge a identidade da Seus Buriti. E o primeiro espetáculo que estava sendo montado chamava Os Buriti Dançam Bambu, que era a história dessa tribo super multicultural, com muitas referências indígenas, africanas e orientais, super ritualística, que falava uma língua inventada e que saía em busca de água e que tinha uma relação com os pássaros, com os elementos. E aí o buriti é essa árvore do cerrado que nasce perto das águas e que se tornou também algo forte dentro do trabalho. Então nós viramos os buriti. Também porque o contexto de relação entre o grupo era um contexto meio assim, tribal, meio de aldeia. O pai da Naira é cenógrafo. E depois eu tive mais um filho com ele, agora a gente está separados há bastante tempo, que também se tornou um ator, que também começou a participar dos espetáculos com 5 anos de idade, o Guian. Então, essa família que outras pessoas estavam junto e depois os músicos que foram se chegando, o trabalho cenográfico do Marcelo compondo as cenas e os vários outros espetáculos que a gente fez. Às vezes, a criatividade vem de um limite, né, que é dado para você. Então, por exemplo, teve um espetáculo nosso que a gente tinha que fazer temporada no Centro Cultural Banco do Brasil, na sala de cinema. A gente inaugurou um espaço cênico dentro da sala de cinema que eles tinham lá. Eles queriam fazer espetáculos ali dentro. O que a gente tem bom? Uma tela de cinema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cinema, nós vamos fazer filmes, e esses filmes vão interagir com a cena e com a música, e vão voltar para a tela, e vão voltar para o palco. Então, assim, às vezes o limite de um contexto de algo é uma potência muito incrível. Eu resolvi fazer um libreto que era o texto com desenhos. O desenho também virou uma outra característica da Seus Buriti. Esses libretos, com as histórias, com os desenhos, com o texto e com a música ao vivo, virou uma outra característica da Seus Buriti. Porque quando o público leva para casa esse libreto com a história e com os desenhos, ele tem uma imersão em outras linguagens, né? A linguagem gráfica, a linguagem dos desenhos, das representações simbólicas, o texto falado. Então, muitas vezes você vê que a criança leva isso para casa e remonta as cenas, ela é estimulada a ler, isso estimula a leitura. Então, isso foi uma coisa que foi percebida desde o início como algo também muito importante
já que entrou uma criança em cena, a gente voltou o nosso trabalho para o público infanto-juvenil, os libretos, eles trouxeram essa linguagem que também estimula outros processos de entendimento e de imersão nessa interação de linguagens. Não há uma coisa assim de pôr a criança num lugar de menor, né? Então, assim, ela está ali falando numa linguagem muito requintada, com muita subjetividade, com um cuidado estético, com histórias simbólicas que a gente traz. Mas, voltando, a história de você fazer um trabalho que você sabe que o público infantil, que é o público mais exigente de todos, é o mais exigente, eles notam cada milímetro. Se o cadastro do seu sapato está desamarrado, eles vão falar sobre aquilo, eles vão desenhar sobre aquilo, eles vão te perguntar sobre aquilo. Eles vão reparar tudo, eles vão sacar tudo, vão entender tudo. Então, quando você se direciona a esse público, você tem que ter um nível também de consciência do que você está querendo dizer. Claro, isso para todos os artistas. Eu acho que isso é algo muito fundamental. A gente não vive processos só catárticos e de relação com o próprio umbigo, de prazer próprio. Eu acho que a gente tem que viver, vamos assim dizer, esse questionamento profundo. O que eu estou dizendo? O que eu quero entregar aqui? E com a infância, e com a juventude também, mas principalmente com a infância, essa responsabilidade é maior. O que você está dizendo, por quê e como, eu acho que é ainda um olhar mais profundo. Assim, as pessoas não percebem isso, as pessoas é um lugar de muita responsabilidade, porque é um lugar em que esse serzinho está lá muito aberto. Então, o que você entregar para ele vai ser algo muito mobilizador de sensações, de emoções, de pensamentos, de reflexões. Isso vai alimentar o imaginário, o inconsciente. E a gente trabalha muito com a força do inconsciente. A gente começou um projeto em 2010 que se chamava Caravana Buriti Arte e Educação na Estrada, que a gente tinha um motorhome colorido, grande, que a gente saía pelo Centro-Oeste, por várias escolas públicas, por cidades micro e desenvolvia um trabalho dentro das escolas públicas, porque a escola pública é algo que a gente tem que ir lá mesmo, sabe? A escola pública, ela é maravilhosa, mas ela precisa desse respiro e a gente, enquanto artista, eu acho que a gente tem, vamos assim dizer, o dever quase de estar lá, de estar promovendo esse processo de sensibilização para as artes através do fazer, através não só da observação artística, né, do que é, da linguagem, da cena, etc., mas também da vivência, né, transformadora, do criar, porque eu acho que essa é a grande função da arte, né, é contextualizar não só a gente enquanto indivíduo, mas tudo que a gente está vivendo socialmente, politicamente. Então, envolve aspectos psicológicos, envolve aspectos também de contextos políticos, né, de você perceber coisas e colocar e combater. Então, a arte é esse espelho e, ao mesmo tempo, é luta e, ao mesmo tempo, é encontro, é conexão, é força. Todos nós somos seres muito potentes que são esmagados, né, dentro do seu da sua possibilidade de questionar e dentro das suas potências verdadeiras, da sua energia, da sua força vital, do seu poder criativo. Então, vão para a escola, porque é ali que as crianças estão o dia inteiro, sabe? É ali que a gente está vendo que tudo está sendo, que todo mundo está virando gado, entendeu? Então, vamos levantar essa poeira aí, né? Então, a escola é esse lugar que a gente tem que levar essas histórias incríveis. Né? O teatro traz essas histórias incríveis, os livros, os filmes, a dança, as pinturas, os desenhos, as artes, né? Então, as histórias incríveis precisam ser contadas para trazer esse imaginário. E esse imaginário, que ele é gigantescamente enorme, infinito e antiquíssimo, e que cria conexões que vêm de todas as partes do mundo. Você vê histórias que elas têm um contexto, assim, aqui no Brasil, que se relacionam com um contexto de histórias que foram criadas no Alasca, na África do Sul. E eu acho que
Hoje a Casa Buriti é muito um tributo, é muito assim, esse olhar maravilhoso, essa gratidão para o que eu vivi e como a arte me salvou na minha infância, com toda a minha, sabe, e como a arte me trouxe a conexão com as minhas emoções, comigo mesma, etc e tal. Então, eu acho que a arte salva mesmo, e a gente precisa desses espaços em todos os lugares. Os desafios, de uma certa maneira, é quase como se eles fossem sempre os mesmos. O desafio de estar junto, o desafio de conseguir apoio financeiro, o desafio de você ter um espaço em que você possa trabalhar, pesquisar, se encontrar. São poucos os grupos que têm esse espaço físico tão fundamental para o encontro, para a pesquisa, para a realização dos ensaios, né? O desafio de você poder viver integralmente da sua arte, a subsistência, é um desafio você ter um grupo e ser considerado um grupo, assim, a longo prazo, sabe? Então, assim, muitas vezes nos editais, nas coisas que a gente concorre, a nossa companhia que está quase 30 anos, a gente está, sabe, como quase sempre começando de novo e tentando convencer esses agentes culturais, esses editais, etc., que o nosso trabalho ele tem uma continuidade, uma necessidade de apoio e uma importância de apoio, porque a gente está seriamente há 30 anos ali, entendeu? Diferente de... Claro que os editais têm seus setores, etc. e tal, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, para essas companhias que já estão há muito tempo na estrada. A gente é geração de renda, a gente é economia criativa, a gente gera turismo, a gente gera encontro, as pessoas saem de casa, depois vão para o restaurante, pegam Ubers, vão para um bar, consomem. Tudo isso gera renda também. Muita renda, muita renda. Essas coisas precisam ser explicitadas, sabe? A gente não precisa ouvir que a gente está mamando na Lei Rouanet, sabe? Ou que a gente é comunista, eternamente comunista, o que é isso? Vão comer as criancinhas? Então, assim, eu acho que essas coisas, elas são recorrentes. De alguma maneira, dentro do contexto de extremismo que a gente vive, assim, terrivelmente infeliz, né? Eu acho que o dia após o outro é bem-vindo. Mas, com a Casa Buriti, se torna algo um pouco mais distinto, enquanto espaço de formação, enquanto pequena casa de cultura. A Casa Buriti é uma casa de cultura. Então, a resistência e a perspectiva, né, de você ir atrás sempre de fomentos, de você continuar os processos formativos, você continuar nutrindo a equipe, ela é algo assim, eu fico ali o tempo inteiro pensando no futuro, né, nos próximos passos. Mas a companhia também pensa, né, assim, no sentido de a gente faz as coisas e a gente ainda tem a dificuldade de produzi-las, de vendê-las, de conseguir participar de vários festivais, porque tem que ter o tempo inteiro gente cuidando da divulgação. Hoje em dia você tem que estar nas redes, aparecendo muito, produzindo muito conteúdo para viver, né? Então você tem que ter essa doação. E eu acho que esse início desse processo de doação é o início de um aprendizado profundo sobre o amor, com letra maiúscula, né? O amor, que eu acho que é fundamentalmente o que move tudo. Não se ensina com palavras, se ensina com ações, com vivência, com atos, né? Então essas crianças, elas foram crescendo comigo e crescendo no palco. Então isso me trouxe mesmo esse lugar dessa responsabilidade do que eu estava transmitindo para esse público e também para eles que estavam comigo. Olha, eu me sinto assim, bem realizada, bem assim, eu acho que a gente tem uma estrutura muito boa, muito afetiva, sabe, como grupo, muito gostosa de convivência, de troca, sabe? Então, eu acho que isso é um território fértil, porque isso, quando você tem afetividade, você tem, né, esse respeito, esse cuidado um com o outro, você tem raiz. Então, eu acho que o grupo tem raiz. A gente tem um braço dessa grande árvore, que é a Casa Buriti, a gente tem os vários espetáculos. Eu gostaria de ter o braço do cinema, por exemplo, do audiovisual.
Amor.